Olá, meu nome é Leonardo Novo, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em História na Unicamp e eu vou apresentar hoje essa comunicação que eu intitulei Arquitetura e Urbanismo entre Americanismos, Técnica, Cultura e Cidade nas Práticas Pan-Americanistas. Essa comunicação, então, ela é derivada da minha pesquisa de doutorado, financiada pela FAPESP, e intitulada Articulações Pan-Americanas, Lugares da América e do Arquiteto no Entre Guerras, a partir dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos. Essa pesquisa ela é orientada na Unicamp pela professora Josiane Serrazoli, coordenadora do CIEC, e na Unifesp, co-orientada pelo professor Fernando Atic, coordenador do CAP. O objetivo central, então, é entender as articulações entre esses dois debates, né? O lugar do arquiteto, ou seja, os embates profissionais, a formação acadêmica e a dimensão simbólica da produção, e os lugares e formulações políticas e teóricas sobre a história da América entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu entendo essas duas dimensões como mutuamente implicadas e eu tento relacionar, então, uma interpretação possível do pan-americanismo com o campo da arquitetura e do urbanismo. O pressuposto que eu chamo a atenção aqui, então, nessa comunicação é dessa centralidade da política nas relações estabelecidas entre técnica, cultura e cidade. Para começar, eu trago um pouco esses enunciados, né, porque é isso que eu estou chamando então de americanismos. O pan-americanismo ele se situa nessa trama de relações projetadas a partir do que é identificado como uma herança comum do continente americano. E é importante frisar que esses enunciados já eram formulados e compunham projetos políticos desde o século XIX, como, por exemplo, em Simão Bolívar, ou em José Maria Torres Caicedo, José Martí e outros nomes bem conhecidos da história política da América. O que eu pretendo, então, aqui é tentar articular um pouco esses debates ao que eu considero debates específicos do campo da arquitetura e do urbanismo. O panamericanismo ele tem como um dos marcos institucionais a primeira Conferência Internacional Americana. Ela foi sediada em Washington entre 1889 e 1890. E aí eu trago essa foto que eu tirei de um boletim da União Pan-Americana do ano de 1931, que é uma foto da quarta Conferência Internacional Americana, para a gente pensar, então, começar a pensar sobre a relação entre esses processos de institucionalização de uma prática política, né, o pan-americanismo, com a dimensão material e arquitetônica. Aqui a gente vê os delegados reunidos todos em frente à sede da União Pan-Americana. A sede foi inaugurada em 1910 e desde então ela vem sendo tratada como a Casa das Américas ou a Casa das Repúblicas Americanas, em um franco diálogo então com essa perspectiva quase da domesticidade relacionada à arquitetura. Essa é uma foto um pouco mais recente da mesma sede, já rebatizada, né? Hoje a União Pan-Americana leva o nome de Organização dos Estados Americanos, desde 1948. Então, o que eu quero pensar um pouco a partir da União Pan-Americana, nessa institucionalização do pan-americanismo desde 1910, é pensar o lugar dela na mediação, então, dessa série de americanismos e nessa série de identidades disputadas e formuladas em todo o continente americano. Eu coloquei também aqui, agora sim, algumas fotos que eu encontrei nesse mesmo boletim de 1931 que fazem a gente, nos aproximam um pouco de qual era o papel e qual era o lugar da arquitetura nessas publicações. A gente consegue estabelecer e identificar uma série de tradições arquitetônicas diferentes, então, desde manifestações consideradas um pouco mais tradicionais, como é o caso da Catedral de Santo Domingo, mas também passando por linguagens e estilos mais ligados ao Art Deco, a uma linguagem mais moderna, como na Guatemala, na Colômbia ou na Argentina. Mas para pensar então, em um primeiro momento, como o panamericanismo mediado pela União Pan-Americana e praticado pela União Pan-Americana se valia da arquitetura e do urbanismo para legitimar esse projeto e essa difusão desse ideário político. Eu consigo identificar pelo menos 3 funções da arquitetura nesses boletins. A primeira, então, é situar, né, como a gente viu nesse slide, é situar aonde aconteciam esses congressos e conferências diplomáticas. Então, os delegados apareciam em frente a arquiteturas, no meio das cidades, conhecendo regiões portuárias. Então, situava-se a realização desses congressos por meio da arquitetura, mas também ela materializava, de certa maneira, essa ideia de um mosaico americano. E aqui a imagem do mosaico é interessante para a gente pensar,
por ser uma possibilidade de se estabelecer uma unidade, mesmo que por meio de uma diversidade. Então, o mosaico, ele se vale de diferentes peças, de diferentes tamanhos, mas que conforma uma imagem quase unitária. A União Pan-Americana tinha um pouco esse objetivo com a arquitetura. Então, quer dizer, por meio da representação ou da difusão dessas diferentes tradições americanas, eles conformavam essa ideia pan-americanista de uma unidade ou de uma herança comum. E além disso, eu acho que uma das principais funções da arquitetura nesses boletins era de fato apresentar o que seria a América ou o que seria outras regiões da América para um público estadunidense que ainda não conhecia e que até hoje pouco conhece de outras tradições que também reivindicavam aqueles enunciados de americanismo que eu coloquei anteriormente para a gente pensar. Então, a gente consegue entender aqui como o pan-americanismo e essas práticas pan-americanistas se valeram do campo da arquitetura e do urbanismo na difusão desse ideário. Isso se relaciona um pouco com a tese do Robert Gonzalez da necessidade de se desenhar o pan-americanismo. Então, eu trouxe essas duas imagens da direita, das feiras e exposições hemisferiais, né, como elas costumavam se chamar, para a gente pensar como uma ideia, né, um ideário político precisava dessa dimensão visual para conseguir circular e ser difundido. Ele usa muito esses exemplos e essas imagens dessas feiras e exposições internacionais, mas eu também trago junto a elas as possibilidades técnicas, né, as novas possibilidades técnicas, como é o caso da construção do Canal do Panamá, inaugurado em 1914, e que de certa maneira aponta um pouco para esse interesse estadunidense de aproximação, ainda que nada ingênuo, dessa outra porção de terras ainda desconhecida do sul da América. Em cima, eu trouxe também um recorte de uma fala de dois arquitetos estadunidenses que participaram dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos em sua segunda edição, em 1923, para dar ideia um pouco da criação dessa demanda, né? Então, essa aproximação não era desinteressada, eles tinham de fato interesses comerciais, econômicos, militares e culturais nesse tipo de aproximação com o Sul. Então, técnica e política eram usados e mobilizados nessa aproximação. E, inclusive, em relação à técnica, eu também gostaria de pensar junto com vocês a importância da extensão, né, das linhas aéreas, como esse mapa à esquerda nos mostra, entre 1923 e 1942, para de fato não só uma aproximação abstrata, mas uma aproximação concreta, né? Novas possibilidades técnicas de chegar a lugares onde antes demorava-se muito mais tempo. E isso tem uma implicação direta na realização dos próprios congressos pan-americanos, no sentido de reunião, então, de delegados vindos de diversas partes do continente. Aqui à direita também, eu trouxe essa imagem para a gente conseguir pensar um pouco na atualização de certas perspectivas coloniais e colonialistas por meio da técnica, né? Eram muito comuns, entre 20 e 40, a realização disso que eles chamavam de raids. Então, esquadrilhas ou mesmo voos de um ou dois aviões que circulavam diversos pontos do continente para difundir e apresentar um pouco desse ideário pan-americanista que estava sendo disputado e estava sendo difundido, ainda que mediado pela União Pan-Americana. É interessante também pensar rapidamente aqui a criação, a fundação, né, da Pan Airlines, da Pan American Airlines, uma das importantíssimas e uma das principais, nos principais meios de transporte entre as diferentes regiões da América nesse período. Então, para chegar finalmente nos congressos pan-americanos, eu trouxe algumas imagens da quarta edição dos congressos que foi sediado no Rio de Janeiro em 1930, para a gente pensar então, se a gente já pensou por meio da União Pan-Americana, como o pan-americanismo se valia da arquitetura e do urbanismo, eu também quis trazer essas imagens para a gente pensar como o campo da arquitetura e do urbanismo se valia dessas perspectivas e práticas pan-americanistas para legitimar um lugar de destaque dos arquitetos nesse período. Esses congressos, menos do que espaços estritamente técnicos ou especializados, eles eram compostos por uma série de iniciativas para além dos debates das teses e das ideias internas, né, vamos dizer assim, ao campo da arquitetura. Aqui a gente pode ver então a realização da quarta exposição de arquitetura pan-americana, onde eram premiados uma série de trabalhos, de projetos, de planos urbanos que se valiam um pouco dessa rede pan-americana formada dentro do campo, mas também, e aqui à direita, eu trago a festa que foi oferecida pelo José Mariano Filho no Solar Monjope aos delegados do Congresso, que também age no sentido de apresentar culturalmente o Brasil, ou quaisquer que fossem a sede dessas reuniões, para a comunidade, então, de vizinhos americanos e de repúblicas americanas. Construía-se, então, uma representação
uma cristalização da imagem do que seria o Brasil a ser exposto nesses espaços. Além disso, eu tentei elencar algumas iniciativas que foram votadas nesses espaços, como o Banco Nacional Construtor de Casas Econômicas, a Liga Pan-Americana de Cidades, o Prêmio América, que era uma iniciativa importante de se premiar estudantes de arquitetura para conhecerem outras cidades e outros países do continente americano, ou mesmo o Centro Pan-Americano de Aperfeiçoamento. Tudo isso são índices da institucionalidade, da institucionalização do campo da arquitetura e do urbanismo nesse período, por meio dessas retóricas e dessas práticas pan-americanistas. Né? Isso tudo era feito, e aí eu coloquei por último, por meio da atuação das sociedades centrais de arquitetos, que tinham então esse papel de articular essas diferentes escalas, seja de nível local, nacional, até chegando nesses espaços transnacionais, né, de disputa e de debates, e que foram importantes para institucionalizar a prática e legitimar esse lugar de destaque dos arquitetos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, acho que bem rapidamente era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que eu tenha conseguido apresentar então os principais debates que eu venho desenvolvendo na minha tese. E eu convido a todos para participar das jornadas do CAP, que vão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de outubro, às 17 horas, aqui nesse canal do YouTube. Muito obrigado.